Isso mesmo, eu estou recebendo hoje aqui na nossa sala o psicólogo Alexander Bess e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, emocional na guerra. Doutor, tudo bem? Como vai? Obrigado, Bárbara. Um abraço ao Renato, sempre ambos competentíssimos. Muito obrigada. Que você sempre, no seu programa, possa ser sempre melhor no seu programa. Muito obrigada. Obrigado. Um assunto tão delicado, né? Essa Muito questão de guerra, uma delicado. coisa tão estúpida. Eu acho que tem duas frases muito importantes que a gente pode abrir. Uma do Platão, que ele falava, né? Que os únicos vencedores das guerras são as pessoas que morrem, porque você não vê o final da guerra, só aquelas pessoas que morrem que vê. E o Ernest Hemingway que falava que de todas as condições humanas, a mais estúpida era a guerra, e eu concordo e assino embaixo sem sombra de dúvida nenhuma. Especialmente numa época pandêmica de tanta incerteza, de um vírus tão avassaladoramente mortal, letal, um vírus que opera pela não padronização de ataque, e a gente agora tem essa guerra para ajudar a disseminar mais ainda esse vírus. Muito complicado. E a gente imagina o psicológico, né, de quem está agora na Ucrânia ali. Sim. É um país totalmente que está sendo bombardeado. A gente vê que algumas regras não estão sendo cumpridas. Então não tem ali nem aqueles, os lugares que são realmente separados, teoricamente, para não ter ali a guerra ali sendo atacada. Não tem mais esses lugares, não tem? Tá insano o negócio, né? Então imagina a cabeça das pessoas. Eu vi uma foto que me marcou muito, de uma mãe caída com duas crianças. Eles estavam no território ali que não poderia ser bombardeado e tinha sido bombardeado. Então me marcou muito. Imagina o psicológico realmente dessas mães, dessas pessoas. Como que será que está essa cabecinha delas agora nesse momento? Né? Então, Bárbara e o Renato também, a gente já estava vivendo um fenômeno novo, né? Eu considero que eu sou um estudante ainda, né? 20 e poucos anos de profissão, ainda sou um estudante. Nossa. Desde que saiu essa pandemia, nós tivemos uma série interminável de nomenclaturas psiquiátricas e psicológicas que não existiam. Tá? Só vou falar uma, porque senão vai fugir do tema. Eu acho que a gente está vivendo hoje um fenômeno chamado ansiedade especificamente pandêmica, em inglês, Pandemic Specific Anxiety Disorder, tá? Que é uma ansiedade que veio só com a pandemia, não existia essa ansiedade até março de 2022. Não, 20. Desculpa, de 20, 22 estamos agora. Então, há 2 anos. Que é uma nomenclatura reportada à pandemia. E agora nós estamos vivendo, além desse fenômeno negativamente ansioso, a gente está vivendo a ansiedade atual bélica, que é uma ansiedade que decorre da guerra. Sim. Então, assim, quando a gente fala em guerra, a gente tem que ter os motivos da guerra. É uma guerra lícita, uma guerra ilícita. Essa é uma guerra ilícita. Tá. Assim, a gente tem que entender o quê? Enquanto a Rússia era um vilarejo, a Ucrânia já existia. Então, a Ucrânia tem a sua soberania que está sendo invadida por um cara que é totalmente desconexo da realidade, um cara que mostra a sua perversidade. Eu acho que a Europa já teve alguma coisa parecida ali nos anos 30, 40, com outro ditador maluco, né? Um ditador que quis anexar. Quer dizer, se você for fazer é que não vai dar tempo, mas se você quiser fazer um estudo mental paralelo entre os dois ditadores, né, o da Segunda Guerra Mundial e esse cara aqui, é muito parecido. Muito. A sensação de poder é muito grande. E o Putin, ele é um cara que a gente chama em psiquiatria, psicologia, de contrafóbico. Então, é um cara que ele tem o prazer de viver a fobia da guerra. O contrafóbico, ele não tem a fobia. Ele tem o prazer de viver a fobia. Então, é muito complicado. Então, é um cara completamente psicopata, é um cara que vive um delírio, né? Isso para as pessoas entenderem. E é totalmente isso que está mudando a cabeça das vítimas, né? Quer dizer, você perdeu a sua casa, você perdeu a sua internet, o seu telefone, você perdeu a conexão com as pessoas que você gostava, você teve que deixar tudo para trás. E o problema das ansiedades de guerra, criada por esses ditadores, na Síria você vê um fenômeno igual até hoje do Bashar al-Assad, né? 40 anos de guerra, 40 anos no poder ali, um país que era lindo. A Ucrânia está sendo dizimada, um país lindo, inclusive, né?
O que acontece? São esses caras que provocam os fenômenos de ansiedade nesse caso, que é diferente de um vírus, né? Você não tem um vírus ali, Sim. você tem um cara que determinou a guerra. A questão do vírus é outra, o vírus não Tá. foi fabricado. O vírus veio da interação do homem com o reino animal selvagem, Tá. né? Agora, o que acontece? Você vai ter, além dessa ansiedade atual bélica, ela traz um monte de medos, e o problema é que são ansiedades reais. Não é uma ansiedade em relação a alguma coisa que você não sabe que vai acontecer. Então você tem nela, você tem ansiedade simultaneamente conjugal, econômica, familiar, profissional, territorial, todas elas bélicas. Então a cabeça das pessoas vira realmente uma neurose muito grande, e com razão, de causas conhecidas e não de causas desconhecidas. Você não precisa ir para terapia para você dizer, nossa, mas eu estou ansioso, o que eu vou descobrir na terapia? Sim. Qual é o meu medo? Não, o medo está ali. É o medo, esse medo real. Sim. Então, assim, é muito triste, né? As cenas são marcantes. E se você for pegar um paralelo fotográfico de hoje com a guerra, com a Segunda Guerra Mundial, você vê que é muito parecido as imagens. Né? Sim. Prédios destruídos, maternidades, quer dizer, maternidade. Então veja a crueldade da onde que o Putin chega. Sim. Né? É totalmente intencional. Ele tem a previsão aí de nascer 80 mil bebês até daqui 3 meses lá na Ucrânia, né? Como é que vai ser isso? Então, a reformulação social geográfica dessa guerra é para 2, 3 décadas. Nossa. Se a guerra parar hoje... Exato. Se você parar hoje, a reconstrução da Ucrânia, essa reconstrução é para 2, 3 décadas. Meu Deus. Nossa. Então é muito triste. Esses bebês, a gente não sabe o que pode acontecer. E o problema é que quando você envolve guerra, você envolve mais corrupção, você envolve mais roubo de pessoas, aumenta o tráfico humano, aumenta o tráfico de bebê, respondendo a sua pergunta. Tá? Pra você ter uma ideia, existe um tráfico humano por isso? Sim. O tráfico humano, um bebê num tráfico humano, você vende a 100 mil, 200 mil dólares. Meu Deus. Nossa. Dependendo Sério? do motivo que esse bebê vai usar, se é algum sacrifício, se é alguma perversão sexual. É triste, mas é a pura verdade. Mas é muito real, então, né? tudo isso é conhecido de quem está vivendo a guerra, né? E passa na cabeça dessas pessoas. Então, você vai ter rupturas, né, mentais, neuróticas, não psicóticas, mas neuróticas, totalmente racionais e conscientes, em função de alguma coisa que você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe a causa do que está acontecendo. É isso que acontece com a cabeça das pessoas. Vai ter uma série de rupturas, né? Vai ter uma fragmentação ali cerebral do aparelho mental neurótico, onde isso você vai ter ansiedade atual bélica e você vai ter depressões em função da guerra. Quando você tem vírus, quando você tem guerra, quando você tem todas essas calamidades, sejam elas via natureza ou não via natureza, como a guerra, por exemplo, que foi perpetrada por um ditador, que um cara que é um monstro, inclusive, as primeiras manifestações sempre serão as mesmas. O que vai mudar é a causa da manifestação sintomatológica. É sempre transtornos ansiosos, transtornos depressivos. E esses são os casos, então, que eu posso dizer, das consequências da guerra na vida de uma pessoa? Pode. O problema é que, veja, quando você fala em ansiedade, você fala num tempo futuro, em relação a alguma coisa que você pode imaginar que vai acontecer. Por exemplo, vou ter um vestibular na sexta-feira. Tá. É normal qualquer pessoa que vai ter um vestibular ficar ansioso. Sim. Né? É uma ansiedade saudável. Exato. Até, né? Só que, de uma certa forma, assim, não sei se seria saudável, mas acho que seria racional. Tá. Uma ansiedade intencional. Tá. A ansiedade nunca é saudável. Né? Infelizmente Não, não. A expectativa expectativa. Então vamos trocar a palavra. Essa palavra. A expectativa é saudável. A ansiedade já nunca é saudável. E aí você acabou. Você tem uma entrevista de emprego na sexta, no sábado, maravilha. Na sexta, né? Ninguém faz entrevista no sábado. Que bom, acabou. Independente do resultado, positivo ou negativo, abaixo a sociedade e acabou. A ansiedade está reportada, apesar que as manifestações são atuais, a ansiedade sempre está reportada no tempo futuro. Tá? Não existe ansiedade no tempo passado e não existe ansiedade no tempo futuro. Desculpa, no tempo presente. Só no tempo futuro. Sempre em relação a alguma coisa que vai acontecer. Quando você tem ansiedade especificamente pandêmica,
e ansiedade atual bélica, e a junção das duas, porque a gente não pode esquecer que a gente está numa pandemia. Sim. A China hoje fechou tudo, até a Apple. Você me falou aqui nos Sim. bastidores, eu Sim. fiquei... Por causa do Covid. Uau. Isso Tá. hoje. Agora, essa semana, fechou tudo, tá? Então, a gente está no limiar de uma pandemia. Eu ainda acho muito precoce a retirada de máscaras. A Inglaterra, por causa das flexibilizações, aumentou a pandemia agora, semana passada, em 46% de novos casos. Meu Deus. A Omicron, ela é Quase a extremamente metade da transmissível. população. Exatamente. Aí eu te pergunto, né? A gente já sabe a resposta. O que vai acontecer também mentalmente falando com essas pessoas que estão numa guerra e estão numa pandemia? Como é que elas Meu vão poder Deus ter do acesso à máscara, comprar algum medicamento? Quer dizer, pessoas que poderiam ali tomar a vacina. Então você vai interromper o fluxo vacinal, você vai aumentar, você vai dar mais chance para que esse vírus atinja, né? Uma dimensão maior ainda. Você vai cortar a profilaxia, que a vacina e as medidas sanitárias, você não vai ter água. Como é que você vai lavar a mão? Como é que você vai comprar um álcool spray, um álcool gel? Gente, Então que veja, é situação uma crítica. guerra que ela tem uma conotação negativa, mortal dupla. O vírus, o próprio vírus que já estava atuando no mundo, mais a questão da guerra, né? E é muito triste, porque uma criancinha daquela ali pega o vírus, como é que ela vai ter acesso a um hospital? Não vai ter, o hospital foi destruído outro dia, Sim. né? Muito triste, 17 pessoas morreram, acho que é isso o número. Você me corrija se eu estiver errado, Não, enfim. eu... Então, assim, a gente tem um cara ali que não aceita ser acuado, Sim. é um cara que tem um poder nuclear bélico imenso, que ele pode apertar o botão ali de acordo com o delírio dele. O Putin é um cara que vive no delírio, é um Sim. psicopata altamente delirante, mas que tem muito poder. Agora, veja, a Alemanha nazista foi a pior desgraça que aconteceu no mundo, né? Então, assim, a Europa não via uma questão dessa bélica tão pesada como agora, desde a Segunda Tantos Guerra anos, Mundial. né? A diferença é que a Alemanha tinha muito dinheiro, muita grana, tá? E já estava se armando há muito tempo, escondidamente, do Tratado de Versalhes. Sim. Então, a Alemanha nazista teve um cara chamado Helmut Schaudt, não sei se... Não, Se não sei se a nomenclatura que eu falei está certa, porque eu não falo alemão, é isso que eu queria dizer. Esse cara era banqueiro da Alemanha, antes mesmo da Alemanha ser nazista, e era o cara que injetou grana e levantou a Alemanha. Tá? Por que eu estou te falando isso? Porque o Putin não tem esse arsenal econômico. Ele tem as Putin armas. Tem as armas, sim, Uhum. tem. Mas o Mas não dinheiro tem é o dinheiro da ditadura. É um Sim. dinheiro totalmente ilícito. O dinheiro da Alemanha ali era um dinheiro lícito vindo de bancos. Então, tem muita comparação entre uma guerra e outra com dois ditadores completamente insanos. Sim. Tanto um quanto o outro era insano. Quando você fala em sanidade mental, a terminologia insanidade mental ela significa 50% de maldade e 50% de psicopatia. Ela abrange as duas etapas, porque você pode ser uma pessoa má sem você ser um psicopata. Olha. Pode, você pode ter o elemento, o componente da maldade ou da perversão, não importa, sem que você tenha alguma alteração mental. Isso é importante. Muita gente, mas o cara fez isso, ele é psicopata. Não, tem pessoas que não são psicopatas. No caso desses dois ditadores, ambos são psicopatas, né? Um já morreu, que bom que já foi tarde. O outro, eu sempre estudo bastante a questão da Segunda Guerra. Claro, não, eu estou deixando você falar, eu tô porque é um fazendo, assunto realmente que a gente estava até conversando, gera tantas dúvidas. Eu estou fazendo um livro então, que eu chamei fica à vontade. Navegando na Mente do Demônio. Eu estou dissecando a mente do Hitler, tá, em todas as esferas. Esse Helmut Schaudt, ele foi apenas uma das únicas três pessoas que foram absolvidas do julgamento de Nuremberg, que saíram sem ir para a pena de morte ali. Só que ele era bancário, ele era banqueiro, muito rico, milionário, de origem franco-alemã, né? Não, alemã-suíça. E foi ele que depositou o dinheiro na Alemanha. Em 1938, ele rompe com o partido nazista, tá? E aí o que ele faz? Ele dá elementos para... Ele percebe o que aconteceu. Ele foi preso, a mando do Hitler, no final da Segunda Guerra, foi condenado, mas foi solto porque ele não sabia
do que acontecia na Alemanha Tava- nazista, que é mais ou menos o que aconteceu na Rússia. A Rússia estava se armando, ela se Mas não preparou sabia o para que isso. estava acontecendo. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falei um pouco da Segunda Guerra, para você entender a Uhum. similaridade das duas ações desse cara. Mas Tem são guerras muitos iguais. russos que estão sendo presos porque estão sendo contra essas ações. E era o que acontecia na Alemanha nazista. Você teve o filme Operação Valkyria com Tom Cruise, né? Que tinha o coronel, não vou saber falar esses nomes alemães, apesar de eu estudar, não Não sei tem falar. problema, o coronel. Então, enfim, a gente vê depois Tem o nome, mas, enfim. problema, a gente... Então, também porque teve a Operação Valkyria, que era? Uhum. Era matar o Hitler em Sim. 17 de julho de 1944, tá? E deu errado porque a bomba que eles colocaram ali, a mesa era de concreto puro, uma mesa de madeira, mas de Uhum. concreto, né? E não deu para matar, que pena, porque a guerra acabaria ali. Uhum. Então, na realidade, o Putin acontece muita coisa. Ele tem realmente os seus asseclas ali, Sim. os seus lacaios, como Hitler tinha. Só que o que acontece? Naquela época, os Estados Unidos que teve... Informação, Sim, né, da forma que tem exato. hoje também. Você né? não... Veja, o importante é o seguinte. Se em 1938, quer dizer, o Hitler subiu ao poder em 33. É. Se em 1933 tivesse a informação que nós temos hoje de internet, de componentes eletrônicos, o Partido Nazista não iria triunfar. Sim. Porque o mundo saberia O de que tudo. estava acontecendo, né? Sim, hoje a gente tem um acesso à informação muito grande. E aí que piora também a cabeça das pessoas, voltando um pouco à tua pergunta. Eu Legal. quis dar essas desviadas porque eu acho que é Não, importante vamos fazer essas falar, tá comparações. ótimo. Mas e o que acontece? São essas informações, né? Você tem aqui no Paraná, você tem a colônia ucraniana no Paraná, aqui na São Paulo você tem na Zona Leste ali. Então, assim, as pessoas sofrem com seus parentes. Você tem parentes ali, né? E é um país que está tendo a soberania invadida por um cara completamente fora da realidade, um cara delirante que quer voltar ao Império Russo. Meu Deus. Porque o Putin, ele faz parte da KGB, antiga polícia secreta com ordem de matar, né, da Rússia. E ele fazia parte do Kremlin até 1991, quando houve a dissolução da União Soviética e todos os países tiveram, né, Lituânia, Letônia, Estônia, e todos os outros países tiveram a sua independência decretada. E o Putin faz parte desses russos que não aceitam isso, eles querem voltar ao antigo Império Russo. Meu Deus. né? Gente, é muita informação. Ufa, a gente Então, fica essa- até sem ar, né? Claro, Porque eu não sou tanta especialista em informação. geopolítica, pelo Não, amor de Deus. não, eu mas, tenho mas estudado, dá né? para saber que você tem muito conhecimento. Muito E é conhecimento. Não, eu sou importante estudante. a gente falar e Estudante com frisar. 22 anos Nossa. de profissão. Obrigado. Imagina. Não, maravilhoso. Mas assim, para a gente agora tentar dar um desfecho aqui pro nosso tema, né? A gente sabe que essas pessoas realmente vão ter aí um longo caminho pela frente. Bom, a primeira após dica, a guerra. A gente está torcendo já Tá. para que isso acabe, a né? primeira dica é desassociar esses estados atuais da guerra do passado. Apesar que essas similaridades que eu te falei, o povo europeu que viveu a guerra, que teve seu pai, sua mãe ali, eles vão passar isso para os filhos. Então os filhos já sabem o que vai acontecer. Então, desassociar a Segunda Guerra dessa guerra atual. Certo. Essa é a primeira dica que se faz psicológica. Tá. Por quê? Porque os psicólogos, desculpa, A faixa etária dos filhos, quando é passado para eles, qual hoje idade, mais ou é menos? 40 anos, 40, 50 anos. Já é adulto 35 a mesmo, 40 né? anos, É. os Já filhos adultos, já. do- né? são adultos, Sim, sim. O problema é o que acontece quando você tem esse tipo de ansiedade bélica, você trabalha muito com associação. Então, você vai ter um transtorno de estresse pós-traumático bélico diferenciado do próprio transtorno de estresse pós-traumático. Tá. Por quê? Porque você não consegue ter sossego, que é o que acontece na pandemia, o transtorno de estresse pós-traumático pandêmico, onde o tempo inteiro você vê na TV, né? E eu tenho muito respeito a toda a imprensa brasileira, deixo o meu carinho a todos vocês, porque fazem um trabalho de cobertura fenomenal, né? Eu acho que a grande questão da pandemia foi a fake news e o que pode acontecer nessa guerra é a fake news Sim. também. Então, desassociar as informações e, principalmente, tentar ter acesso a informações honestas e íntegras. Essa é a primeira questão. A Certo. segunda questão é tentar ver como é que vai sobreviver. Como é que você vai lidar com essa ansiedade Sim, bélica, porque ela não para, é constante. Complicado. Você entendeu a diferença dessa ansiedade para a ansiedade Sim, do sim, vestibular?
Então, se o vestibular acaba agora, final de semana, ou mês que vem, sei lá quando. No domingo Agora- ele sai com os amigos, Exato, aí ele respira Exato. e na guerra passou. você não, então você está perdendo seus amigos, você está perdendo o contato com as pessoas que você gosta. Então a ansiedade de guerra é uma ansiedade muito cruel. Isso quando volta, né? Porque muitos Exato. ficam, né? Então, São assim, dizimados, né? Quando é que essa ansiedade de guerra vai acabar? Quando a guerra acabar. A gente não sabe se essa guerra vai acabar tão cedo. Hoje eles tentaram mais um acordo Sim. hoje, né? Mas a gente vê que é uma coisa ainda que está muito morosa, né? Para se chegar no. Exato, porque a mentalidade final. do cara é radical. Ele é um radical, não um maleável. Ele tem um caráter não Hoje maleável. atacou também mais um lado ali, já Sim, que é, né, exato. um dos Então, países da OTAN ali, bem próximo àquela linha que ele não pode ali. Então, você vê que ele está super ousado, A né? personalidade do Putin, que é um contrafóbico, é o tipo de personalidade que ele gosta, ele tem o prazer de ele viver ali, mas ao mesmo tempo ele quer se mostrar a força dele. E esse tipo provoca mais ansiedade ainda, mais depressão. Então, para as pessoas que puderem realmente fugir, acho que essa é a Sim. melhor dica, Tá. Fugir. né? Fugir. Tentar se afastar das notícias mais cruéis, Sim. porque o que acontece? Quando você tem um martírio muito grande, dessa conotação, desse tipo, e principalmente quando você tem uma perda econômica alta como essa, que não é uma perda justificada, nem uma perda é na realidade, Sim. mas existem uns links mentais que saem do seu cérebro e vai diretamente para o seu sistema cardiológico. Olha. E você pode desenvolver cardiopatias, você pode desenvolver uma série de doenças cardiovasculares que você não tinha em função dessas perdas, Sim. em função dessa guerra estúpida, que toda guerra é uma Sim. guerra estúpida, né? Porque aquilo que não tem vencedor. Essa que é Não. bem da verdade. É bem Então, complicado. é você tentar ver o que você pode fazer para você sair desse Sim. quadro de terror, talvez migrar para uma nova profissão, migrar para uma nova tarefa, porque você tem que comer. Agora, você não vai ter dinheiro para lavar a mão numa pandemia. Então, assim, não é só a guerra, é a guerra e a pandemia. Sim. Então, as melhores dicas é realmente se afastar, para quem vai ter acesso à internet, Pode. TV, se afastar das notícias, tentar procurar as notícias através da ONU, da OTAN, quer dizer, Sim, dos órgãos mais responsáveis. né? Se for realmente ficar estudando o Putin, vai ser desesperador. Então, não estudem o Putin. A não Deixa ser que você nós estudemos. seja Né? um profissional para isso. né? Sim, aí você não está envolvido, você está Sim. de fora. Agora, essas pessoas vão ter que realmente migrar para outros países, deixar tudo para trás e ter um limite à frustração muito grande. Porque quando você não tem um limite à frustração, aí é que vem o quadro Sim. neurótico, você rompe a fragmentação mental de uma maneira muito grande, o seu sistema mental vai ser muito bem fragmentado, infelizmente, e você vai ter aí ansiedade, depressão, você vai ter o transtorno de estresse pós-traumático, você vai ter transtornos familiares, transtornos alimentares. E aí, algumas pessoas, por exemplo, dependendo da gravidade do transtorno, nossa, mas eu tenho esse pão com manteiga para comer, mas meu vizinho ali não tem. Sim. E aí, as coisas que você consegue fazer, você começa a ter arrependimento, porque o Não seu tem. conterrâneo não consegue. Então, veja que triste essa questão de guerra. A ansiedade de guerra Sim. é a pior ansiedade depois da ansiedade pandêmica. Olha só. Bom, olha, esse assunto a gente tem aí que Rendeu. voltar. Não, Viu, daria pra doutor? falar- Tem que Obrigado. voltar Mas pra a gente vai gente ficar aqui o dia inteiro falar um falando, pouquinho porque- mais, porque realmente é um assunto E interessante, aprendendo, né? atual. A gente precisa saber aprender. algo que a gente precisa saber. Então, deixa seus contatos Claro, pra meu gente, Instagram por favor. É Alexander Bez Oficial. Sim. Peço até desculpas pela... Vocês têm Imagina, telefone de fica contato, tranquilo. Instagram, Tudo lá, pode tá tudo passar. lá. Tá por favor. passando aqui embaixo. Isso. Alexander Bez Oficial. Muito Eu obrigada que agradeço. mais Desculpa uma ter vez. saído um pouquinho da Segunda Não Guerra. tem mas Nada, problema, que isso. eu foi acho que é super importante fazer interessante. essas Esse similaridades, link, né? porque isso é o que passa na cabeça dos europeus. Sim. As fotografias de guerra, as imagens de guerras atuais Estão se são, repetindo. são associadas inconscientemente na cabeça dessas Exatamente. pessoas que nasceram lá. Não nós brasileiros, Sim. porque aqui a guerra foi vivida muito Muito pouco pouco, aqui. né? Mas lá foi o Muito epicentro, né? intensa, exatamente. Mas muito obrigada mais uma Obrigado, vez doutor Agradeço. por Alexandre. todo o conteúdo aí, né? E